Saudações, Dux e Duques tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um que eu não falei do jogo Fluminense e Internacional. Nesse caso, Internacional e Fluminense. Esse daí é jogo válido pela 11ª rodada desse Brasileirão. Mas antes disso, YouTube Live é toda segunda, quarta, sexta, 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abacinados e um projeto que eu curti bastante. Só para mencionar aqui, nessa mesma rodada, 11ª rodada, o Fluminense em 2024 estava com 6 pontos. Hoje ele está com 20. Nessa mesma rodada, o primeiro colocado estava com 23. A quarta está com 24. Então, é só pra gente pensar sobre isso e fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo. Mas vamos lá. Só pra quem não sabe, né, isso que eu não falei, normalmente eu pego duplas, né, de jogadores. E 3 duplas, depois eu paro e depois eu faço mais uma dupla, o goleiro e também o técnico em si, tá bom? Vamos lá. Se eu vou falar da primeira dupla, eu acho que eu tenho que falar sobre Guga e Samuel Xavier. Eu também quero falar de uma outra dupla junto, mas que é somente uma dupla só, que é René e Fuentes. Sabe por que eu não estou preocupado em nenhum momento com a questão de lateral? Eu não falo em lateral e de jeito nenhum, porque eu tenho uma confiança enorme justamente nesses dois lados. Tanto pelo lado do Samuel Xavier, quanto pelo lado do Fuentes. Tanto pelo lado do Guga, quanto pelo lado do René. E esse jogo, eu não preciso falar. Quem viu o jogo, viu que eles foram ótimos ali. O René, em diversos momentos, com uma capacidade mais defensiva. O Samuel Xavier, com uma situação ofensiva, sendo o cara que passou, fez o passe pro gol do Serna. E o René foi o passe do Paulo Baia. Então é interessante a gente ver isso tudo. Então hoje eu não me preocupo com as nossas laterais. Agora, sobre quem é o auxiliar hoje do Thiago Silva. Ignacio ou Freitas? E nesse pouco tempo que o Freitas jogou, a gente percebe porque o Freitas... nesse pouco tempo que o Ignacio jogou, a gente percebe porque o Freitas é o cara que está sendo jogando no lado do Thiago Silva. Porque enquanto de um lado você tem um jogador que é tecnicamente frágil, o outro não. O outro mesmo com dificuldade, os dois têm dificuldade justamente de serem defensores. Agora, a diferença é que enquanto o Ignacio a gente vê somente fragilidade e erros, no Freitas a gente também vê algumas coisas, mas ele transparece isso com a loucura dele. Eu gosto muito de zagueiro louco, não sei por que motivo. Por fim, a gente precisa mencionar sobre 2 jogadores que a gente pega no pé, mas que a gente tem que diminuir um pouco de pegar no pé. Thiago Santos e Kevin Serra. Foi justamente o pilar de ter feito o Fluminense não tomar gol, no caso do Thiago Santos, e de fazer o gol, que foi o Kevin Serra. Tá bom? Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o triplo, se quer curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, VitorG 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Em seu e-mail você pode mandar patrocínio e vamos continuar falando mais sobre. Olha agora, 2 jogadores que hoje me preocupam por não estar fazendo o melhor futebol que tem é Lima e Everaldo. Eu não vejo por que o Lima joga, por que o Lima entra.
ainda não vi o que o Lima faz diferente no jogo que mantém ele continuando. E o Everaldo é outro, que numa jogada específica atrapalhou a situação do Samuel Xavier, que se fosse ele cabeceando, seria gol. Se a gente pode falar de alguma crítica, tecer alguma crítica à situação do Fluminense, foi justamente esses dois. Tanto ao Lima, que não mudou nada do jogo. Poderia ser o Lima, poderia ser qualquer outro jogador. Como também o Everaldo. O que eu falo? Se a gente tiver que precisar do Everaldo, eu vou me preocupar demais. Tá? No caso do Fábio, ótimas defesas, nenhum erro técnico. Uma defesaça que ele fez justamente no segundo tempo, em que o Wesley ele cabeceia logo no primeiro pau e o Fábio, um pouco avançado, consegue puxar não sei da onde, né? Pegando aqui, ó, o toque providencial para que não metesse gol. Sabe aquela situação de que falam que o Fábio tá muito velho? Enquanto ele estiver realmente jogando assim, como é que eu vou ter moral de falar assim, ele tá velho? Eu não tenho como ter moral. Pra mim, é isso que eu falei. Eu poderia ter escolhido o Arias, eu poderia ter escolhido o Serna, poderia ter escolhido o Thiago Silva, o Fábio, que não seria nenhum exagero de melhor jogador do campo. E o Fábio justamente é por isso. Por ser um grande jogador. Por fim, mas não menos importante, Renato Gaúcho, que também eu tenho críticas a fazer, que é a situação de falta de entender o jogo naquele momento. Nós estamos sofrendo pressão, a gente precisava somente ter um meio de campo mais defensivo e de contra-ataque. Ele manteve o V por muito tempo e é por isso que a gente pouco teve as situações de ataque. Tanto que quando a gente não precisava do V, quando o V não existia justamente dentro do campo, a gente meteu um gol. Então é por isso, tá bom? Faltou muito. Eu só falo uma coisa: o Internacional, com essa situação que tá, não puniu. Mas Mamelodi Sundowns, Hyundai, o San Hyundai e principalmente o Borussia Dortmund vai punir. E punir feio. E é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o trilho pra você que é curte, comente e compartilhe. Rede social na descrição de vídeo. Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Seu e-mail pode mandar patrocínio. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira tricolor.